Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. É como dizes? E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou. Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com este justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinho, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele, também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei
e os anciãos também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? alguns do que ali estavam, ouvindo-o, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nossa saudação especial aos quase 200 jovens do Movimento Reviver que estão concluindo o seu retiro. Que bom que vocês escolheram concluir o retiro com aquilo que temos de melhor, celebração da palavra e da Eucaristia. E hoje, no Domingo de Ramos, com esta celebração, nós iniciamos a Semana Santa. O nome já a define, é uma Semana Santa, mas não santa no calendário, deve ser santa na vida dos católicos, porque senão o seu sentido se esvazia. É uma semana diferenciada, de realmente aquietar o coração, de mais oração ainda, mas, sobretudo, na quinta-feira, o lava-pés, sexta, a paixão e sábado, a celebração da ressurreição. É chamado Tríduo Pascal, é a celebração mais importante de todo o calendário litúrgico. São 3 momentos de uma única celebração. Inicia quinta-feira com o lava-pés. Sexta dá continuidade e a bênção final só vai acontecer no sábado,
depois da ressurreição. E eu penso que deveria ser quase um mandamento especial para um católico celebrar, participar assiduamente, ao menos do tríduo pascal, para entrar no mistério da ressurreição, da paixão, da vida, paixão e morte de Jesus. Normalmente, na quaresma, na celebração das cinzas, as igrejas ficam bem cheias. Os ramos também, veja, a nossa catedral está bem cheia. Que bom, maravilha. Mas eu quase que teria a tentação de pedir para levantar a mão quem está programado para celebrar o tríduo pascal completinho. Levante, por favor. Ah, ótimo. Muito bem, muito bem. Porque quase sempre diminui bastante. O pessoal, mas é uma celebração muito longa. Meu Deus, é o mistério da nossa salvação. Se a gente não entrou no Espírito, se a celebração é longa e pesada, é porque a gente não caprichou nos exercícios espiritual da quaresma e não entrou no espírito do tríduo. Aí sim ela fica pesada. Senão é um prazer, é uma satisfação. Algumas pessoas se emocionam, choram, porque é um momento muito intenso do amor e da misericórdia de Deus por nós. Portanto, a celebração de hoje é uma introdução. Quando a gente vai ler um livro, tem introdução e tem conclusão, né? Domingo de Ramos é uma introdução. E tem dois momentos fortes. O primeiro deles é a celebração da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sendo aclamado como Rei e Senhor. O segundo momento, aí é a narração da paixão, a traição de Judas. Interessante, Jesus foi trocado por Barrabás. Barra significa filho, Abba, pai, filho do pai. Jesus, o filho do pai verdadeiro, é trocado por Barrabás, o filho do pai falso. Os dois filhos do pai, Jesus e o nome de Barrabás significa também filho do pai. E interessante que as pessoas que fizeram a troca eram as mesmas que gritaram uma semana antes, Hosana, o filho de Davi. As mesmas pessoas. Claro que aí teve todo um trabalho de base dos mestres da lei, dos sacerdotes, que insuflaram o povo. Hoje poderíamos dizer que temos o trabalho das redes sociais e de tantas outras formas que podem conduzir facilmente o povo ao erro e ao engano. Por isso é preciso, sim, entrar no espírito da Semana Santa para que a gente faça um bom discernimento. A primeira leitura que nós ouvíamos, ela fala do servo sofredor, perseguido, maltratado, humilhado, mas não desiste, não volta atrás, não abandona a missão. Os cristãos do primeiro século logo identificaram com Jesus a profecia falando de Jesus, 500 anos antes. A segunda leitura, São Paulo apresenta um grande hino da humildade de Jesus. Jesus, sendo de condição divina, desce aos porões mais profundos da humanidade,
para que ninguém pudesse se dizer: eu estou fora da salvação de Cristo, eu não mereço. Ele desceu no mais baixo, ou seja, para salvar todos, não é só alguns, não é só de uma faixa para cima. O convite e o desafio é para nós todos. Que bom que vocês, jovens, fizeram o retiro para aprofundar um pouco mais a mística e se encantar com a história de Jesus e a história da nossa fé. A paixão, nós ouvíamos então, ela de fato narra o momento mais difícil e mais sofrido para Jesus. Mas eu gostaria de direcionar a reflexão e ir já concluindo para a força da palavra. Hosana, o filho de Davi, crucifica-o. Quando nós dizemos Hosana, o filho de Davi, eu penso que quando a gente participa de uma celebração grande e bonita assim, é uma exaltação do nosso Deus, é expressão da nossa fé. Agora imaginem todas as vítimas da guerra, milhares de pessoas injustamente, crianças sendo mortas. Crucifica-o, os homens da guerra. Se existe anticristo na terra, são os homens da guerra, esses que determinaram, que decidiram fazer guerra, os dois chefões aí. Isso não vem de Deus, com certeza não vem. Atrocidades bárbaras como estas, Jesus crucificado mais uma vez. Aí poderíamos perguntar, e nossa vida também, será que alguma situação a gente grita, crucifica-o? A questão do genocídio, tantas mortes de mulheres, dentro das suas próprias casas, estão sendo crucificados inocentes. Homens? Não, são mais animais. Até dizer animais é uma humilhação para os animais que não matam suas companheiras. Mas homem que bate, que mata sua companheira, não é digno da humanidade, não é digno do sangue de Cristo. É pior que os animais. É a aberração da humanidade. Sim, crucifica-o. Então a nossa sociedade ainda continua adoecida. E os exultes continua e os crucifica também. Quando somos honestos, Hosana. Quando mentimos, crucifica-o. Quando fizemos negócios sérios, quando respeitamos as pessoas, quando não discriminamos, exulte. Quando discriminamos, ridicularizamos, fazemos bullying, crucifica-o. Os homens se repetem. Por isso não adianta dizer, mas naquele tempo eles crucificaram Jesus, nós hoje não. Continuamos matando o Senhor, continuamos em intensidades maiores ou menores. Concluindo, para de alguma forma provar que as palavras têm força, um japonês chamado Masaru Emoto, ele fez uma experiência, pegou arroz e água e colocou em 3 recipientes diferentes. No primeiro recipiente, ele colocou em cima de uma palavra amor. O segundo, ele colocou em cima da palavra ódio. E o terceiro, não colocou nada. Todos os dias
ele passava e dizia para aquele que estava em cima do amor: eu te amo, você é importante. No segundo, dizia: eu te odeio, você não serve para nada. E o outro ele ignorava. Depois de 30 dias, o primeiro que recebeu a citação de amor, de obrigado, ele estava fermentando com uma cor branca e bonita. O segundo estava com uma cor escura, preta. E o terceiro tinha embolorado. A força da palavra. Eu só disse umas coisinhas aí. As palavras matam. E as palavras fazem viver. Quem não gosta de um elogio? Nossa, como faz bem um elogio, né? A gente gosta tanto e elogia tão pouco, né? Não raro lá em casa, a gente começa a sobrar mais murmuração do que elogio. Aí a família está a perigo. Quando a gente mais reclama do que elogia, a família está a perigo. Está no vermelho. Dali a pouco vai dizer: terminou o amor. Se não cultiva, termina. Os jovenzinhos, namorados, então trocam presentes, carícias, juras de amor, e estão palavras boas, então o amor cresce, fica bonito. Depois de um tempo de casado, se o casal não se cuida, depois dos 10, 20 ou mais, corre-se o risco de murmurar mais do que amar. E assim vale com os filhos, e assim vale os filhos com o pai, com os pais. Então que esta Semana Santa percebamos que nós podemos crucificar Jesus ou podemos exultá-lo com o nosso louvor, com a nossa bendição. Quem sabe com um propósito firme de um louvor autêntico de nossa parte, o compromisso de celebrar o tríduo, o Pascal completo. Quinta noite, sábado, sexta às 15 horas e sábado também à noite. Para que a gente viva bem, entre no Espírito e experimente a força da ressurreição. Quem fez os exercícios da Quaresma direitinho, se absteve de alimento, de alguma outra coisa, em vista de um crescimento espiritual, vai experimentar a alegria da ressurreição. Mas se durante a Quaresma a gente não fez esforço nenhum, o domingo da ressurreição vai ser só mais um domingo. Então a gente precisa descer para subir. Jesus desceu à mansão dos mortos para subir ressuscitado. É um exercício espiritual. Vocês jovens fizeram o retiro, aquietar o coração, serenar, parabéns. Todos nós fizemos esse firme propósito, então, de celebrar bem, com intensidade, com dedicação, as celebrações desta semana. Sobretudo, quinta à noite, sexta à tarde e sábado à noite. Que bom que vocês vieram. Isto é bom sinal. Perseveremos, pois. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.